Bom dia, queridos. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Graça e paz pela graça de Deus. Eu gostaria de um ótimo domingo para você, para a sua família. Já faz alguns dias já, mas eu quero compartilhar aqui uma palavra da parte de Deus, a qual nesse momento o Espírito Santo colocou no meu coração. Se encontra no livro de João, capítulo 3, versículo de número 29. Vamos falar um pouco de João Batista. Livro de João, capítulo 3 e o versículo de número 29. Vamos estar falando aqui, mostrando dentro da Bíblia o que nós vamos estar aqui expressando. Como diz, para aqueles que crê, nenhuma explicação é necessária. Mas para aqueles que não crê, nenhuma explicação será suficiente. E estamos aqui para falar do amor de Deus, custe o que custar. Todos aqueles que nos seguem no YouTube, no Facebook, estamos ali sempre falando do amor de Deus, postando sobre família, sobre o nosso trabalho, tá? E essa é a vontade de Deus. Ainda que poucos são os que vai ali para visualizar a palavra. Mas eu tenho a certeza que a palavra não volta vazia. Pensa bem, a pessoa que pregou e que o missionário, saudoso missionário Davi Miranda, aceitou Jesus através dessa pessoa. Talvez essa pessoa não tenha alcançado ninguém. Não alcançou multidão como o Billy Graham e entre outros evangelistas poderosos. Mas pensa bem, a pessoa que alcançou Billy Graham e alcançou o saudoso missionário Davi Miranda, ou alcançou o Valdemiro Santiago. Talvez o que nos deixa triste é porque não estamos alcançando uma massa. Eu já vi muitas pessoas desistirem dos seus canais no YouTube, de falar do amor de Deus no Facebook, no Instagram, porque talvez uma ou duas pessoas visualizava a sua live e ela desistia. Mas como eu digo, e vai que você está ali ministrando e uma pessoa que vai ser um novo missionário Davi Miranda, uma pessoa que vai ser um outro Valdomiro, uma pessoa que vai ser um outro Billy Graham, visualiza a sua live e aceita Jesus. Então talvez você não é como eu, um canal para a multidão, mas talvez você vai ser um canal
para uma pessoa que vai ganhar a multidão. Você está entendendo? Não foi propósito meu falar isso. Mas eu senti que hoje a palavra está comigo. Então, você pode não ser um canal para a multidão como eu. Mas você pode ser um canal para uma pessoa que vai atrair uma multidão. E isso que é importante, que as coisas pequenas no reino de Deus, ela move as coisas grandes. Então eu quero falar acerca de João Batista. O importante é que você seja o amigo do noivo. Hoje eu quero falar sobre o amigo do noivo. Você está entendendo? Eu quero falar aqui em João 3:29. A tradução aqui é da Bíblia Viva. E diz assim, ó. João, ele disse assim, ó. A noiva irá para onde o noivo está. Olha só. Os amigos do noivo alegram-se com ele. Eu sou o amigo do noivo. Olha, estou cheio de alegria com o sucesso dele. De novo, a noiva irá para onde o noivo está. Os amigos do noivo alegram-se com ele. Eu sou o amigo do noivo. Estou cheio de alegria com o sucesso dele. Depois ele ainda diz no 3:30, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Mas em outra tradução ele diz assim, ó, ele tem que ficar cada vez mais importante e eu menos importante. Ele tem que ficar cada vez mais importante e eu menos importante. Senhor Jesus, fortalece-nos enquanto nos empenhamos em ser mais parecido contigo, sincero, honesto e confiável, assim como João foi. Obrigado por nos sustentar enquanto vamos de erro em erro, às vezes de queda em queda, buscando alcançar o seu padrão. Amém, amém, amém. Queridos, o próprio Jesus, ele dá testemunho de João. Olha, é tão fundamental a vida de João, que João, ele era 6 meses mais velho do que Jesus. Primeiramente, o anjo Gabriel, ele visitou Zacarias, que Isabel teria um filho, e que ele seria grande, porque ele não beberia bebida forte. E a grandeza de João, segundo os historiadores, está onde? Na obediência dele a Deus. No entanto que a Bíblia fala em João capítulo 1 e versículo 7, que ele veio para testemunho, para testificar da luz, para que todos crescem por ele. E a Bíblia vai nos dizer no versículo 8 que ele não era a luz. Ele não era Jesus. A luz é a palavra que é Jesus. Mas ele veio para testificar da luz.
Então ele teria que ser transparente, porque para ele não ser a luz, mas testificar da luz, ele teria que ser parecido, ele teria que imitar, ele teria que trazer evidência. Você está entendendo? Ele teria que trazer evidência. Então João, ele era 6 meses mais velho do que Jesus. Depois que Gabriel visitou a Zacarias e Isabel, Gabriel, o anjo do recado, vai e visita Maria. E foi quando ele disse, salve agraciada. E depois ele disse, olha, vai conceber, o que vai gerar em você vai ser gerado pelo Espírito Santo. E o anjo disse, até a sua prima, né, foi o que ele disse, vai conceber depois da sua velhice. E a coisa é tão extraordinária, querido, que se você vê em Lucas, a Bíblia fala que Maria trancou a casa e para onde ela foi? Foi lá para a casa de Isabel. Foi lá para a casa de Isabel, porque quem é águia tem que pegar experiência com quem é águia. Porque se uma águia andar com a galinha, galinha não voa. Então o que ela fez? Ela trancou a casa. Outra coisa que eu vejo extraordinária em Maria, a humildade dela. Lembra que Isabel estaria grávida de algo menor. O que estava na barriga de Isabel era menor do que o que estava na barriga de Maria. Maria poderia falar, eu não vou lá para a casa de Isabel, eu estou esperando o Filho de Deus. Mas ela foi lá se sentar nos pés de alguém que estava gerando algo menor, mas que seria importante para o reino. Porque o segredo é sobre somar junto. Não é sobre se destacar um do outro. O segredo da igreja de Deus no mundo é sobre somar junto. É sobre os cristãos de uma célula maior se dar com os cristãos de uma célula menor. O cristão de uma célula riquíssima, o templo é exuberante, se dá bem com a igreja da esquina, que não tem caixa de som ainda. Você está entendendo? Observe que os pastores de Abraão não se davam com os pastores de Ló. Mas as ovelhas de Ló e as ovelhas de Abraão, elas se misturavam e ficavam bem. Era só os pastores de ovelha de Abraão que não se dava com os pastores de ovelha de Ló. A mesma coisa é nos nossos dias. Os membros de cada igreja, eles confraternizam bem, eles se dão bem com os membros de outra igreja. Os que não se dão bem são os pastores. Os pastores que não se dão bem um com o outro. Você está entendendo? Mas Maria não, ela foi lá para sentar nos pés de Isabel, que estava gerando primeiro. Então ela foi pegar uma experiência. E quando ela chegou, Isabel recebeu uma revelação. Recebeu uma revelação. Tipo assim, ó, Deus falou com você, ou falou comigo também.
Por que ela recebeu uma revelação? Porque Isabel disse assim, ó, quem sou eu para receber na minha casa a mãe do meu Senhor? Quem sou eu para receber na minha casa a mãe do meu Senhor? Então nós temos que aprender muito com Maria e com Isabel, porque a maior não ficou assim de sentar no pé da menor, e a menor também não teve problema em sentar no pé da maior. Você está entendendo? Então a Bíblia fala que quando João apareceu para batizar, e naquele tempo lá, um mestre não saía para ministrar antes de ter 30 anos, não podia. Não podia sair para ministrar antes dos 30 anos. Então, por isso que João Batista e Jesus, embora Jesus tinha pregado para os doutores no templo, mas o seu ministério terreno, ele começou aos 30 anos, e o de João também, porque não podia. E olha só que a preparação de Jesus foi 30 anos para ter só 3 de ministério. E nós querendo ter uma preparação de 3 anos para ter 30 anos de ministério. E a Bíblia fala que João, ele era grande por causa disso. Porque realmente ele não era luz, mas ele trazia evidência da luz. Por exemplo, ele não era Jesus, mas quando ele estivesse morto, e as pessoas que ele falou de Jesus quando vivo, visse Jesus pela primeira vez, as pessoas iam se encantar. Ah, esse daí é aquele que João falou quando estava vivo, ó. Se a sua palavra for a verdade, depois que você morrer, ela ainda vai viver. Então, querido, o que João ele fala aqui sobre que ele é o noivo? Que a noiva vai para onde o noivo está e o amigo do noivo se alegra com ele. Ele diz, eu sou amigo do noivo, estou cheio de alegria com o sucesso do noivo. Por quê? Porque o papel do amigo do noivo na cultura judaica naquela época, o amigo do noivo ou o padrinho do noivo, tinha a responsabilidade de organizar os preparativos do casamento e cuidar da noiva. Então, o mais importante para o amigo do noivo era apresentar o noivo à noiva. Você está entendendo? Era apresentar o noivo à noiva. Por isso que João, ele tinha que parecer com o noivo. O conteúdo da mensagem de João tinha que ser o noivo, para que quando as pessoas que ele pregou vissem o noivo, que quando as pessoas que era noiva vissem o noivo, pudesse se identificar com o noivo. Pudesse se identificar com o noivo. Você está entendendo? Então, como João dizia que ele tinha que ficar menos importante, e Jesus tinha que ser mais importante. A única forma de eu e você ser menos importante e Jesus mais importante,
A única forma de ele crescer e eu e você diminuir é fazendo o que João fez. É que o conteúdo da mensagem de João não tinha algo corruptível. Porque quando colocamos algo corruptível na mensagem, significa que nós estamos falando da terra e não do céu. Na nossa mensagem tem que ter algo incorruptível, que seja algo celestial. Você está entendendo? Então, João, afinal de contas, João veio para preparar um caminho para alguém que viria depois dele, que era maior do que ele. Ele veio preparar um caminho para alguém que viria depois dele, que era maior do que ele. João não veio para fazer um caminho para si mesmo. Isso pode acontecer quando, ao invés de falar de Jesus, nós falamos de nós mesmos, para agradar as pessoas. Afinal de contas, o amigo do noivo passava por essa tentação. O amigo do noivo, ele teria que levar recado do noivo para a noiva. E ele era tentado, ao invés de passar o recado do noivo para a noiva, ele era tentado a cobiçar a noiva para si mesmo. Ele era tentado a cobiçar a noiva para si mesmo. Você está entendendo? Ao invés de passar o recado para a noiva e trazer de volta o recado da noiva para o noivo, o amigo do noivo era tentado a cobiçar a noiva para si mesmo. Assim somos nós, assim é os pastores. O nosso trabalho, a nossa função é falar de Jesus para as pessoas, é dizer para as pessoas: arrependam, arrependam, é chegado a vós o reino de Deus. O nosso trabalho é falar do noivo para aqueles que ainda não aceitou Jesus, que aceitará Jesus e passará a ser a noiva. O trabalho não é nós falar de nós mesmos. O trabalho não é nós falar para a noiva que o noivo falou, sendo que o noivo falou, sendo que o noivo não falou. Observe que João incorporou a luz. As pessoas passou a conhecer Jesus antes mesmo de Jesus vir, porque João incorporava. A palavra de João estava cheio de Jesus. Jesus não tinha aparecido ainda, mas João incorporava a verdade. É por isso que João era o maior. O próprio Jesus disse que nascido de mulher não havia ninguém maior do que João Batista. E o que aconteceu? João, ele veio falando de Jesus, que Jesus era o maior. E depois de João, veio Jesus falando de João, que João era o maior, nascido de mulher. Se nós falar que Jesus é o maior, nós não precisamos querer se engrandecer, porque depois Jesus vai vir confirmando o nosso ministério, vai vir confirmando o teu ministério, vai vir confirmando o teu chamado. Sabe por quê? Porque quando você falou dele, e ele vem após confirmando que o que você está fazendo é para ele, não é para homem nenhum. Observe, eles perguntaram: quem é você? Elias.
Ele diz, eu sou a voz que clama no deserto. Ele ficou neutro. Para falar dele, ele ficou neutro, mas aí ele começou a falar assim, mas depois de mim vem um. Oh, meu Deus. Depois de mim vem um que é maior do que eu não sou digno de carregar a sua conga. Você está entendendo? Ele veio falando de Jesus, e depois Jesus veio falando dele. Fale de Jesus, que o reino vai falar de você. Não tente perseguir aquilo que você deve atrair. Então, muitas vezes o que acontece é isso. Nós começamos a cobiçar a noiva. Começamos a falar para a noiva coisa nossa e não de Deus. Começamos a falar para a noiva, que é a igreja, que Jesus mandou falar isso, sendo que Jesus não falou. Começamos a falar para a igreja, não temas, sendo que o noivo mandou falar para a igreja, se humilhe. Começamos a falar para a igreja que Deus é com ela, sendo que Deus está falando para orar mais, sendo que Deus está falando para jejuar mais, para estudar mais a Bíblia. Por quê? Porque não queremos entristecer a noiva. Quem morreu pela noiva foi Jesus que morreu na cruz. Então queremos ganhar a amizade da noiva para nós. Se a noiva se entristecer e não querer vir na igreja, ela vai ter que acertar conta com o noivo. Depois o noivo se acerta com ela. Talvez faz 20 anos que a gente tem amizade com alguém e não queremos que esse alguém se encontre com o noivo. Porque a gente não quer perder a amizade daquela pessoa. A hora que eu falar de Jesus para essa pessoa já demonstrou que não gosta de cristão. Se eu falar de Jesus para ela, ela não vai querer mais ser meu amigo, querido. Esther, o rei Assuero, não gostava dos judeus. Mas o que Esther fez para falar dos judeus para ele? Ela orou e jejuou. Ela colocou o povo para orar por 3 dias. Não é nós que faz. A Bíblia fala que é o Espírito Santo que convence. Então é como se a gente não quisesse que a noiva fizesse amizade com o noivo. É como se a gente quisesse cuidar da noiva mais bem do que o noivo. Às vezes Deus está colocando no estreito um amigo nosso, alguma pessoa até da família. E Deus, o noivo sabe como trabalhar. Porque afinal o noivo morreu pela noiva. Aí a gente fala, é como se a gente soubesse o que é melhor para as pessoas do que Jesus, que é o noivo. Ei, nós fomos chamados somente para se alegrar. Assim como João se alegrou quando a noiva ia para o noivo. Sabe por que João falou isso? Eu estava esquecendo. A Bíblia fala que tinha os discípulos de João e tinha os discípulos de Jesus. E quando Jesus apareceu, ele começou a batizar. Ele começou a batizar mais do que João. Então os discípulos ficaram com ciúme. Porque tinha mais seguidores de Jesus do que João. Os discípulos falavam assim, como pode? Ele apareceu depois do Senhor? Olha a multidão que está com ele. O nosso ibope está baixo, chefe, querido. Uma pessoa que fala assim, né? Começamos já faz tempo.
E olha como aquela igreja está cheia, o que está acontecendo conosco. O que está acontecendo é que talvez você está sendo a luz, porque talvez você está falando a verdade, você está falando o que o noivo mandou, você está falando o que Deus mandou. É por isso que muito não aceita o que você fala, mas fica tranquila, no tempo de Deus, um só que está com você, um exército começa com um soldado fiel. Jesus tinha apenas 11, e ele perdeu a publicidade, como ele começou a falar acerca de comer do corpo dele, beber do sangue dele, o povo foi embora, porque o povo falou, esse homem é canibal, ele está falando acerca de comer do corpo dele, de beber do sangue dele. Eles foram embora, só ficou 12, e um era um capeta, mas só que aqueles 12 foi o suficiente para colocar fogo no mundo, e hoje existe milhões que são noiva, que vai de encontro com o noivo todo dia para adorar na beleza da sua santidade. Se preocupe apenas em falar o que o noivo mandou. Apenas o que o noivo mandou. Tem pessoa que ele vai para uma igreja que tem uma célula de 100 mil pessoas, ele fala, agora meu ministério agora vai dar certo. Filho, eu vou dizer uma coisa, meu amigo, vai dar certo quando você começar a falar a verdade, como você começar a falar a verdade. Mas eu estou falando a verdade, parece que eu estou voltando para trás. Sim, Deus está te preparando primeiro, uma frecha, antes dela ir para frente, ela vem para trás. Deus está te puxando para trás primeiro. Deixa que os outros vai. Apenas fala o que o noivo mandou, porque quando ele soltar você, você vai atingir o alvo que ele premeditou. Não adianta você falar, agora eu sou isso, agora eu tô aquilo, agora eu tô na maior igreja do Brasil, querido. Se você não ler a Bíblia, se você não colocar o joelhinho cinzento no chão e não jejuar, você pode estar aonde for, você pode estar perto do pastor mais famoso, da bispa mais famosa, mas se você não tiver um secreto, se você não tiver um íntimo com o noivo, você pode estar onde você for. O segredo é falar o que o noivo mandou. O mais importante para o noivo era apresentar, para o amigo do noivo era para apresentar a noiva para o noivo. Então os discípulos começaram a ter ciúme. João falou, olha, vamos parar com isso. A noiva virá para o noivo, é para isso que eu estou aqui. Eu, como amigo do noivo, eu se alegro quando com ele. Eu sou o amigo do noivo, estou cheio de alegria com o sucesso dele. Não importa, você está na cristã, você está na assembleia, você está na Deus e Amor, você está na união da fé em Cristo, você está na igreja que tem 2 membros, você está na igreja que está chegando um membro agora que é só o pastor. A gente tem que se alegrar, que a noiva vai de encontro com o noivo. Não é ficar triste. Ah, andou um paralítico ontem. Aonde ele andou? Na nossa igreja? Não, foi lá na igreja da Batista da Lagoinha. Eu pensei que fosse a nossa igreja, uma igreja política, porque política é assim, ainda que o presidente que está na presidência está fazendo um trabalho honesto, as pessoas que são políticos, eles estão tristes, porque ele quer alguém do partido dele. Não importa, o partido dele, o líder é corrupto, o líder
líder é avarento, mas ele quer alguém do partido dele. Tem pessoa que é assim, ela não se alegra com a noiva. Certa feita, alguém aceitou Jesus conosco na igreja, ali na Pirajuí, e após aceitar Jesus conosco, essa mulher disse que não tinha nascido para carregar bolsa, e ela foi para outro lugar, e ali ela já é uma pastora, e tem algumas igrejas. O importante é que você levou a noiva para ter um encontro com o noivo. O segredo, por que Jesus disse que João era grande? Porque ele levava a noiva para encontrar com o noivo. Ele não cobiçava a noiva, ele não cobiçava a noiva. Querido, eu estou decepcionado. Quantas pessoas vêm até a mim e querem me forçar a ir para o ministério dela, quer pescar no aquário. Eu vou te dizer uma coisa, se um dia alguém tiver que ir para o teu ministério, ele vai ir, porque Jesus vai levar ele para lá. Você não precisa ficar chamando ninguém. Vá para a rua e pregue para a pessoa que vai ser noiva, que é ovelha, mas não está no aprisco ainda, mas está aí fora no pasto do mundo. Você não precisa ficar convidando pessoas que são crentes para ir para o teu ministério. Certo dia nós tinha igreja ali na rua Pirajuí, e foi alguém nos visitar, e o jovem falou claramente pro outro jovem: nosso pastor não pode saber que nós tá aqui, hein? Aí o outro jovem falou: por quê? Ele falou assim: porque ele não quer que nós vai nessas igrejinhas de esquina. Você tá entendendo, querido? Você tá entendendo? Tá entendendo? Hoje há muitas pregações, mas é difícil você ver alguém falar o que está escrito aqui. E o que está escrito aqui é para ser falado. Eu não posso, eu tenho apenas que falar como João falou. Eu tenho apenas que falar o que o noivo mandou falar. Se a noiva não gostar, ela que vai acertar a conta com a noiva. Tá entendendo? Você já falou de Jesus para aquela pessoa? Ah, eu tô pensando, ele não gosta muito de... Tem um medo de falar de Jesus para ela e depois ela não querer ser mais meu amigo. Para de querer atrair a amizade de alguém para você. Você foi chamado para atrair a amizade da noiva com o noivo. Para que haja um casamento. Para que haja um matrimônio entre a noiva e o noivo. Está entendendo? Então ele estava com ciúme. Ele estava com ciúme. Os discípulos ficaram com ciúme, falou: Jesus tem mais seguidores do que você, ele chegou agora, você batizou ele, olha aí, ó, ele cresceu mais do que você. Hoje em dia é assim. Se a pessoa aceitou Jesus através de você, ela não pode ser maior do que você. Ela não pode ser mais usada do que você. Se a pessoa aceitou Jesus através de você, se Deus mandar ela falar algo, a pessoa não acredita. A pessoa não acredita. Você sabia que são as pessoas que estão começando, que tem o coração mais sensível para falar a verdade que o noivo mandou falar para a noiva? Então João se alegrava. Aceita Jesus no nosso ministério. Se você não aceitar, não precisa vir mais aqui em casa também. Ah, pai, quem sempre te ajudou foi eu. Agora você veio de aceitar Jesus na nossa igreja. Você quer aceitar Jesus em outra igreja? Deixa a pessoa
encontrar com o noivo. Ou na Batista, ou na Lagoinha, ou na Deus e Amor, ou na Assembleia, aonde importante que ela está tendo um encontro com o noivo. É sobre ter a palavra, é sobre falar o que o noivo manda. Não é sobre o lugar, é sobre ter a palavra ricamente dentro de você, como está em Colossenses 3,16. Paulo e Silas estavam na prisão, mas eles tinham a palavra ricamente dentro deles, e houve terremoto. Daniel estava numa cova, mas eles tinham a palavra ricamente dentro dele, e o leão ficou com a boca neutralizada, o leão perdeu a fome. Sadraque, Mesaque, Abidnego tinha a palavra ricamente dentro dele, e de Jesus foi o quarto homem na fornalha. José tinha a palavra ricamente dentro dele, e dentro da prisão o carcereiro deu a chave na mão dele e falou: toma conta, porque você é diferenciado aqui. Tinha preso tentando se suicidar, tinha preso brigando, mas depois que você chegou aqui, algo extraordinário aconteceu nessa masmorra. É sobre a palavra, é sobre a palavra, não é sobre aonde você está, não é sobre a roupa que você usa, não é sobre o carro que nós temos, não é sobre aonde nós moramos, é sobre a palavra. A Bíblia fala de uma jovem a qual falou de Eliseu para Naamã. Que essa jovem, a Bíblia não cita nem o nome dela. A Bíblia não cita nem o nome dessa jovem. Ela era uma sequestrada, trazendo para o nosso tempo. Ela era uma escrava. Olha só, queridos. Eu estou falando do sentimento de Cristo. Ah, mas você é muito falha, Ademir. Tudo bem, eu sou. Mas eu estou falando de Cristo. Eu não estou falando de mim, querido. Olha só, se fosse 70% do cristão de hoje, estava orando para Deus pesar a mão em Naamã. Mata esse homem, Senhor. Mata esse homem, ele me prendeu aqui, ele me raptou do meu povo. Eu estou numa nação que não é minha, mata esse homem. Não é assim que a gente faz. A nossa relação é de tomar lá da cá. Se alguém nos ama, nós amamos talmente. Mas se esse alguém que nos amou pisa no nosso pé logo após, nós pisamos também. Mas aquela moça não. Ela era uma escrava. A Bíblia não fala que ela tinha nome. Não fala. Mas ela estava ali e ela ficou sabendo que o seu Senhor era leproso. E que ele precisava ter um encontro com um noivo. Ela poderia falar: bem feito, tá leproso porque tá me prendendo aqui, tá leproso porque mandou me raptar com outras pessoas da minha nação. Mas ela chegou e disse: eu conheço um homem aqui. Oh, meu Deus, eu conheço um homem aqui que eles, olha só, o cara que estava encarcerando ela, que tinha raptado ela não chamava de demônio. Ela não chamava o homem de demônio, ela não chamava Naamã de demônio. Porque hoje, quando as pessoas perseguem a igreja de hoje, a gente fala: aquele demônio lá, aquele demônio. Foi o que falaram para o cara que foi o ator principal da Casa de Fundo. É o que falam para aqueles que estão ali na Sapucaí, fazendo teatro, que Jesus está apanhando no diabo. Eu vi o Jeremias Rodrigues falando assim. O Jeremias falava: você não ora para artista famoso. Eu oro, eu chego diante de Deus no meu quarto e falo: Senhor,
Quando que a irmã Anitta vai vir? Porque ela tá demorando, a irmã Anitta tá demorando para vir. Sabe por quê? Porque ele tá profetizando que a Anitta no futuro vai ser liberta, que a Anitta no futuro vai ser uma cantor gospel. Ele tá profetizando, mas nós tem costume, meus irmãos, de chamar de capeta aquele que nos aflige. Ao invés de orar para que ela possa ter um encontro com o noivo, e o noivo possa limpar as vestes dela. Então aquela escrava, ela disse assim, ó, eu conheço um homem de Deus, que se ele chegasse, que se o meu Senhor, ó, chamou o cara que está afligindo ela, não de demônio, mas de meu Senhor. Você está entendendo que é na palavra que você vê que a pessoa tem um depósito bom no coração? Porque se eu sou cristão, se eu chamo as pessoas de demônio, se eu chamo as pessoas de capeta, porventura o depósito que está no meu coração é bom. Mas ela falou, se o meu Senhor chegasse diante do homem de Deus, e o homem de Deus desse uma palavra, ele ficaria limpo da sua lepra. E foi através disso que Naamã chegou diante do profeta. Mas ele chegou diante do profeta querendo ser maior do que o profeta. Ele mandou avisar o profeta e pensou que o profeta iria vir correndo e se ajoelhar nos pés dele. O profeta falou, manda ele pular 7 vezes no rio. Era o rio mais sujo que existia. Então eu quero terminar aqui, ó. João capítulo 10, versículo 39. A Bíblia fala em João capítulo 1, versículo 7. Fala que ele veio para testemunho, para testificar da luz. Quer dizer, ele ia testificar da luz. Ninguém tinha visto a luz ainda. Mas ele tinha que parecer a luz. Para que quando as pessoas vissem a luz, identificasse essa luz através da palavra de João. Então aconteceu aqui, ó, João 10, 39. Ó, eu estou falando da Bíblia. É da Bíblia que eu estou falando. João 10, 39. Procurava prendê-lo, que era Jesus, procurava prender Jesus. Outra vez, mas ele escapou de suas mãos. Versículo 40. E retirou outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou. João já não estava mais ali, mas a mensagem que ele pregou estava viva. Olha só no 41, 10, 41. E muitos iam ter com Jesus, e dizia, na verdade, João não fez sinal algum. É bom ter sinal, desde que tenha verdade. Mas não podemos fazer cruzada de milagre. Falar, ó, vai ser isso, vai ter o raio-x de Deus. O homem, ele revela o raio-x de Deus. Para, pelo amor de Deus. Mas olha aqui, ó, muitos iam ter com Jesus. Ele dizia, na verdade, João não fez sinal algum. Mas tudo quanto João disse de Jesus era verdade. E muitos ali criam nele. João já estava morto. Mas quando vivo ele falou do noivo. Ele dizia assim, ó, arrependam-se para encontrar com o noivo. Mudem os seus conceitos, as suas maneiras de pensar.
Porque o noivo não aceita isso. O noivo não aceita isso. Mudem as suas maneiras de pensar, as suas decisões. E quando ele já morto, e Jesus foi para onde João tinha pregado, a hora que o povo viu a luz, eles identificou que era dessa luz que João tinha falado. Que era desse noivo que João tinha falado. E a Bíblia fala que eles creram no noivo, que eles acreditaram no noivo. Então nós somos apenas amigos do noivo. Não podemos cobiçar noivo. Se nós falar algo de nós mesmos, é cobiça. Se nós falar algo de nós mesmos, estamos querendo manter um relacionamento com a noiva, talvez por causa de dinheiro, talvez por questão de quantidade e não de qualidade. A Bíblia fala que muitos abandonaram Jesus. E na hora que essas pessoas abandonam Jesus, você não vê Jesus falando assim: ai meu Deus, Pai, quantos que estão indo embora? Eu sou Jesus, o que eu faço agora? O que vão falar de mim? A Bíblia fala que Jesus já sabia quem era noiva de verdade e quem não era. Não adianta você ficar palpando quem não é. Quando a Bíblia fala não dê pérola aos cães e aos porcos, está falando de você querer enfiar Jesus numa pessoa que não crê. Os porcos e os cães naquela época, os cães agora não eram assim, animais assim. Os cães naquele tempo era considerado animal sujo, que andava comendo carcaça na rua. Então foi quando o escritor disse: não dê a pérola aos cães e aos porcos. A pessoa não aceita que fala de Jesus para ela. E você quer falar na marra. Por que não orar? Por que não jejuar em favor dela? Porque Paulo fala que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas. O que é cegar? Para que elas não veem com o pensamento delas mesmas. Então o diabo cegou para que elas não vejam como elas devem ver. Então Paulo ele estava dizendo para nós orar para essas pessoas, ao invés de tentar pregar ela na marra. Que a oração e o jejum vai ser eficaz para abrir o olho dela, para que ela possa ter liberdade para pensar, para raciocinar sobre o bem e sobre o mal. Vamos ser apenas o noivo e se alegrar de ver a pessoa aceitando Jesus? Não importa que ministério que ela está. Não importa para onde ela vá. Não importa qual seja o ministério. Se alegre com o encontro da noiva com o noivo. Eu fiquei sabendo que você é cristão agora. Que benção. Ó, tô orando para você ir para minha igreja, hein? Para, pelo amor de Deus! Se o chamado que ela tem com o noivo é lá onde ela está. É lá, o noivo sabe como fazer. Para!
Ei, ei. Porque João falou de Jesus, quando viram Jesus lembraram de João. Fale de Jesus com toda a veemência. Fique sozinho, mas fala! Fique no anonimato, fique no isolado, mas fale, porque Jesus vai falar de você. Fale, porque Jesus vai falar de você. Fale, porque Jesus vai falar de você. A viúva de Sarepta já tinha estornado o coração para Deus. Ela não cria mais em Baal. E o que Deus falou para Elias? Vai para Sarepta. Lá eu ordenei uma viúva que te alimente. E essa viúva só tinha um cavaco, só tinha um punhado de farinha. Ela ia comer, ela e o menino ia morrer, porque ficaria 3 anos sem chover. Mas porque essa viúva já estava crendo em Deus. Ela recebeu a visita de Elias, e teve fé para fazer primeiro para Deus. Esse é o segredo, fazer primeiro para Deus. O menino que estava lá no deserto, ele fez primeiro para Deus. O discípulo falou assim, ó, tem aqui um rapazinho que tem 5 pães e 2 peixinhos. O rapazinho não reteve, o rapazinho não juntou para ele, o rapazinho falou 5 pães e 2 peixinhos, dá para mim aguentar esse povo que se dane. Mas ele entregou para Deus. A viúva de Sarepta entregou para Deus. E a farinha da botija nunca mais acabou. Você não sabe o que tem até que você faça primeiro para o noivo. Você não sabe o tamanho do teu ministério desde que a sua preocupação seja falar a verdade. Custe o que custar. Ah, mas eu vou mudar minha pregação. Preciso escrever uma letra de louvor diferente. Porque eu não tô nem vendo ninguém escutar meu CD. Oh, meu Deus, não sei porque o senhor tá falando assim. Tem alguém que gravou me ouvindo, senhor. Eu preciso cantar umas músicas mais life. Eu preciso falar que Paulo e Sila estavam reclamando na cadeia quando ele não estava, para o povo se emocionar. Eu preciso falar que Pedro largou a rede quando ele não largou. Fale a verdade. Fale a verdade. Jesus olhou para Pedro, falou, para onde nós iremos se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Pedro falou assim, nós não queremos multidão, nós não queremos sinais, nós queremos a palavra, nós queremos a palavra, nós queremos a palavra, nós queremos a palavra. Guarda essa palavra. Não deixa ninguém te enganar. Seja amigo do noivo e fale o que o noivo mandou. Se alguém que é noiva não aceitar, manda ela ir ter um encontro com o noivo. Fala, foi o noivo que mandou te trazer esse recado. Foi o noivo que mandou para você que mandou falar para você que ele vai te exaltar, mandou falar para você se humilhar. Foi o noivo que mandou falar para você orar mais. Foi o noivo que mandou falar para você jejuar mais, meditar mais na Bíblia. É o noivo. Se você não aceita o recado do noivo, então você não é noiva. Tecalabá! Deixeda! Nedébia subir! Ei, maravilha! Seja curado pela palavra. Que você possa ver luz aonde você não via pela palavra. Que doenças
que você retém no seu corpo possa desaparecer através da palavra. Através da palavra. Vai recebendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tenha um ótimo domingo.